Olá, minhas queridas, sejam bem-vindas aqui ao Café de Esperança. Hoje eu gostaria de falar aqui com vocês sobre conviver com alguém que começa a querer colocar a culpa em você dos erros dele. Então, é aquela pessoa que quer inverter. A pessoa te culpa pelos erros dela. Isso é péssimo, horrível. Bom, mas antes da gente se aprofundar nesse assunto, eu faço uma pergunta que vai nortear aqui a reflexão, que é curta hoje, uma reflexão bem curtinha, mas é uma coisa que acontece muito. E a pergunta que eu faço é o seguinte: olha, ele quer te culpar pelos erros dele. Ele consegue? Porque se ele consegue, o problema agora passa a ser seu e não mais dele. Porque assim, ó, a partir do momento que ele está querendo te culpar pelos erros dele, querendo fazer essa inversão e de réu passar a ser vítima, então, a partir do momento que ele quer fazer isso, é um problema dele. E ele que está com um problema aí, não tem problema de aceitar, de reconhecer os próprios erros. Então, ele tem um problema. Agora, quando ele consegue fazer isso, ou seja, quando você permite que ele transfira a você o que é erro dele e você, além de tudo, se sente culpada, então aí o problema passa a ser seu. Por que o problema passa a ser seu? Porque se nós tínhamos uma pessoa com um comportamento problemático, agora nós temos outra, você. Então você também tem que ser analisada, meu anjo. E o que deve ser analisado? Se vocês estão escutando um barulho, é que meus cachorros pegaram fogo agora, viu? Então, o que tem que ser analisado? Por que você se sujeita a isso? Por que você permite que isso aconteça? É carência? É baixa autoestima? Esse desejo de querer... Pera lá, o desejo de querer agradar o outro, aqui tem que abrir um parênteses. Por isso que eu falo, olha, falar do comportamento humano vai abrindo vários parênteses. Porque assim, você tem o desejo de agradar aos outros em todas as esferas? Qualquer pessoa, você tem esse desejo de agradar ao outro, tem dificuldade de dizer não, parece que dizer não você não vai ser aceita. Então você quer, parece que se desdobrar em mil para fazer a vontade de todo mundo, para querer agradar todo mundo. E você não percebe que está todo mundo, na verdade, montando em você. Ou você já percebeu isso? Ou você já percebeu que as pessoas pedem tudo para você? Por que será que não pede para o outro? Porque o outro fala não. Porque o outro faz cara feia. Porque eu falo, eu não. Você que se vire. E aí, sempre você. E você acha que então você é a pessoa mais amável da face da terra. Você gosta dessa imagem que as pessoas fazem de você. Você é boazinha. E aí você fica toda derretida quando as pessoas falam, ai, se não fosse você. Porque todo mundo, se não fosse você, mas você está super sobrecarregada. Você deixou de fazer o seu para fazer o da pessoa, para ajudar o dela. Isso não é uma característica da sua personalidade que enche o seu coração de alegria. Você, no fundo, se sente mal, se sente esgotada. E quando a pessoa não faz isso em relação a você, você fica super depressiva. Aquela pessoa que disse não para a pessoa e a pessoa aí veio pedir para você e você disse sim, só que depois no final de semana, essa pessoa saiu justamente com aquela pessoa, convidou, né, a amiga que disse não para sair. Não convidou você. Porque você é vista só como uma pessoa boazinha, que ajuda. Você não é vista como uma pessoa para sair com a pessoa, por exemplo. Então, olha, gente, é um emaranhado de situações. Ou você é uma pessoa que tem dificuldade de dizer não e de se posicionar dentro da relação amorosa. Com os outros você consegue dizer não. Com os outros parece que você é uma leoa. Agora aqui parece que você é uma gata, uma gatinha, acuada, cheia de medo. Não se posiciona, se sujeita. Hã? E por quê?
Por isso que eu estou dizendo, a partir do momento que a pessoa quer fazer alguma coisa e a gente aceita, então nós é que começamos a ter um comportamento problemático e a gente que tem que começar a se analisar. Porque eu me sujeitei por quê? Porque eu tenho medo da solidão, eu tenho medo de ficar sozinha. Então agora, meu Deus do céu, parece que esse homem é a tábua da minha salvação, é o que vai me livrar de tudo isso? Ou seja, é ele que vai me tirar desse abismo, desse buraco da solidão? Então, se é isso, eu vou me sujeitar. Ele vai de réu, ele vai se fazer de vítima e ainda joga a culpa para mim e eu acabo aceitando. Tem mulher que acaba aceitando, mas sabe que ela não é culpada. Ela só releva. Ela aceita, ela engole. Eu jamais engoliria um negócio desse. Mas, ok, tem gente que releva, aceita, no fundo, sabe, mas ela pensa assim, tá bom, vai, eu vou fingir que eu sou a culpada mesmo, porque eu não quero brigar. Agora, tem outras que não, meus anjos. Elas de fato vão achar que elas são culpadas. Tamanha a falta de enraizamento que a pessoa tem em si mesma. Tamanho o apego que eu tenho por essa pessoa. Como se então ele é tudo para mim. Ele veio corresponder a tudo que eu quero. Eu estou num relacionamento, eu não aguentava mais ser sozinha. Então, tamanho a imagem que eu faço dessa pessoa do meu lado, eu realmente, ou seja, é igual a criança. A criança, ela faz uma imagem dos pais, né? A criança tem o pai, a mãe, as grandes imagens de referência para a criança. Por isso que a criança absorve aquilo que os pais falam. O pai fala que o Papai Noel existe, não é? Fala que o Papai Noel vai trazer presente. E a criança vai criando e vai acreditando em tudo aquilo. E assim como quantos e quantos traumas são forjados, são feitos, produzidos, justamente nessa fase, na fase da infância. Porque pais que não tinham estrutura psicológica foram colocando coisas na cabeça dessa criança. Não entenderam que a criança era criança, trataram a criança como se fosse adulto. E aí a criança absorveu aquilo como verdade absoluta. E hoje, dentro dos relacionamentos amorosos, a pessoa acaba, diante daquela figura que o outro representa para ela, o outro me culpa pelos erros dele e eu tomo aquilo como se de fato fosse erro meu. Então, quer dizer, o cara te traiu, você chega, expõe a traição e aí ele inverte a situação e você ainda pede desculpa e fala que isso nunca mais vai acontecer? Pelo amor de Deus, sabe? Ele consegue inverter a situação a tal ponto de você achar que você foi abusiva porque você olhou o celular e você pegou toda a traição ali. E você que foi abusiva por ter olhado o celular e ter mexido no celular dele. Sendo que ele olhou o seu e olha o seu semanalmente. Você começa a se sentir culpada porque ele fala que é porque você não dava atenção, porque você não se cuida mais, porque você não trata mais ele como homem. E você, de fato, começa então a se sentir culpada. Você acha que, de fato, você relaxou, que você não se cuidou como mulher, que você, então, foi relapsa, foi negligente com o relacionamento, então a culpa é sua, por isso que ele foi para a cama com outra. Meu Deus do céu, mas me perdoa, eu vou fazer tudo diferente daqui para frente. Então, quer dizer, cara, a traição dele passa assim, despercebidíssimo. Porque agora o foco principal é você. É você que está errada. Ele, coitado, só foi para a cama por causa dos seus erros. Foi para a cama com outra por causa dos seus erros. Então, meus anjos, isso é algo que a gente tem que pensar. Escuta, a pessoa quer fazer algo em relação a mim, mas se ela tem conseguido, é porque eu tenho permitido. E se eu tenho permitido, eu tenho que questionar então o porquê. Isso, tá? Não se reduz a esse aspecto de relacionamento amoroso. Isso aqui pode ser, esse exercício aqui pode ser levado para tantas outras relações.
Ai, a minha sogra sempre quer me colocar para baixo falando da ex do meu marido. Tá, e ela tem conseguido? A sua sogra fica falando da ex do seu marido e com isso te coloca para baixo. Tá, ela tem conseguido. E por que ela tem conseguido? Será que na verdade é porque você fica se comparando com a ex do seu marido? E aí quando a sua sogra fala, ela toca num ponto que você ainda não resolveu por causa da sua insegurança. Então, meus amores, quando a gente começa, quando a gente inverte a ordem, tá? Quando a gente para de querer culpar o outro, porque o outro faz assim comigo, porque o outro faz assim, tem coisas que de fato a gente tem que reclamar mesmo. Então, tem coisas que de fato o outro, né, vai fazer em relação a gente e a gente tem que reclamar mesmo. A gente tem razão de reclamar. Agora, entre eu reclamar e eu me vitimizar, tem uma grande diferença. O outro está fazendo aquilo, eu reclamo. Agora, é porque o outro fica fazendo, porque o outro... Tá, e o que eu tenho feito diante disso que ele tem feito a mim? Reclamar é uma coisa, vitimizar e permanecer na posição de vítima é outra. Então perceba, se você está na posição de quem apenas só está relatando e reclamando, ou se você está na posição da vítima e que, na verdade, está permitindo e aceitando e se sujeitando a tudo isso. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Lembrando a você que aqui embaixo tem todas as informações aí do canal sobre gravação privada, sobre os meus livros que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e até!